Olá, pessoal. Hoje a gente vai trazer um tema interessante que eu trouxe no formato de uma interrogação, que é esse aqui, olha. Você ainda é especialista em atender casais? Quando eu trago esse tema com essa forma, né, interrogando, é porque frequentemente a gente ouve, inclusive nos relatos dos profissionais, essa posição de especialista. Especialista é alguém que estudou, né, durante um longo período, uma determinada área, no nosso caso aqui, a clínica de casal. Então, eu faço essa interrogação porque ela diz respeito ao movimento da evolução dos teóricos sistêmicos. Os próprios estudiosos, dentro da teoria sistêmica, se interrogam sobre a posição de especialistas no atendimento aos casais. Então, eu vou apresentar para vocês um material para a gente poder fazer uma reflexão em cima disso. Bom, a gente começa falando o seguinte: a solução de um problema conjugal, ela está relacionada à forma como o casal está organizado. Quando a gente faz essa afirmativa, a gente está fazendo uma referência aos teóricos da abordagem sistêmica de primeira ordem, que foram os primeiros estudiosos dentro da teoria geral dos sistemas. Então, a gente vai trazer um exemplo. Um casal, e isso também se estende para o grupo familiar, no caso aqui, o nosso casal vive junto há 15 anos. E eles têm 2 filhos, com 8 e 13 anos. Bom, o casal tem a seguinte dinâmica: a mulher se dedica aos cuidados da criança e o marido se dedica ao trabalho. Se a gente parar para pensar, vai haver uma aproximação entre a mãe e os 2 filhos e um distanciamento entre os elementos do par. Quando a gente fala do distanciamento entre a mulher e o marido, ele não necessariamente, naturalmente, precisa acontecer nessa configuração, né, familiar. Mas, no contexto que eu vou trazer como exemplo para vocês, a mulher, pelo fato de se dedicar o tempo dela somente aos filhos, ela acaba criando uma aproximação em relação às crianças e, junto com outros fatores, faz um distanciamento em relação ao seu marido. A gente vê que é uma dinâmica bastante comum de encontrarmos na clínica de casal. Então, deste afastamento, o casal não consegue se reaproximar. E aí eles chegam no processo psicoterapêutico com a queixa do distanciamento. É claro que, quando o casal chega na psicoterapia, a gente precisa investigar se há o desejo desse casal em se reaproximar. Então, a gente está com esse quadro, num primeiro momento, recebendo esse casal no campo psicoterapêutico. Bom, vamos considerar que esse desejo, né, de se reaproximarem apareça na construção verbal do casal no processo psicoterapêutico. Olha o que frequentemente vai acontecer. O terapeuta sistêmico, focado nas intervenções de primeira ordem, ele pode sugerir diversas alternativas para restabelecer a reaproximação conjugal. E essas alternativas até podem funcionar, mas esse é o motivo do nosso vídeo. Lembrar que qualquer que seja a alternativa que o profissional venha a propor para o casal, é uma alternativa autorreferente. Significa que, nesse caso, o profissional está fora do sistema. Então, qualquer que seja a saída ou a solução que o profissional venha a ter ideia e apresente aquela solução para os problemas dos seus clientes, essa solução diz respeito ao sistema de crenças do profissional. Pessoal, vamos recuperar o contexto. O casal tem essa configuração e chega no processo psicoterapêutico. A mulher se dedica mais a tomar conta das crianças e o marido se dedica ao trabalho. O casal está distanciado e tem interesse em se reaproximar.
É um contexto, gente, muito favorável para o profissional achar soluções para o casal se reaproximar, já que o próprio casal demonstra interesse em se reaproximar. Se fosse fácil, o casal teria se reaproximado pelo próprio interesse que eles demonstram em fazer essa reaproximação. E o profissional, muitas vezes, a palavra é essa, desavisado, ele vai identificar essas alternativas e apresentar para o casal. Então, gente, o que eu trago em relação ao material teórico para vocês? Qualquer que seja a alternativa que o profissional apresente para o casal, ele, profissional, precisa saber que a alternativa é autorreferente, ou seja, ela diz respeito ao próprio sistema de crenças do profissional. E isso foi estudado, primeiro que foi aplicado pelos teóricos sistêmicos de primeira ordem. Eles apresentavam alternativas para eliminar o sintoma. No nosso caso, o sintoma é o distanciamento do casal. Com o tempo, os profissionais começaram a perceber que aquelas alternativas que eles aplicavam no processo psicoterapêutico, visando eliminar o sintoma, ela funcionava, mas daí a pouco o casal ou a família não conseguia manter a nova configuração com a eliminação do sintoma. Ou seja, o grupo familiar ou conjugal produzia outro sintoma. Os profissionais perceberam que as suas intervenções não estavam sendo muito eficazes. Então, a partir de vários estudos, reuniões, conferências, eles começaram a se perguntar o que nós estamos fazendo que não está produzindo uma mudança de fato na dinâmica do nosso cliente. E aí a gente segue aqui com a pergunta: o que os profissionais perceberam? O casal mudava a sua organização, eliminava os sintomas, mas não conseguia manter, como eu falei, a nova organização. Por quê? Porque aquela nova configuração era arranjada pelo profissional, não pelo casal. Então, naquela ocasião, houve dentro da teoria sistêmica o que a gente identifica como salto paradigmático. O profissional, a partir daquela mudança, passou a se relacionar com o casal considerando que o seu ponto de vista não é necessariamente a solução para o problema. Então, o profissional saiu da posição de especialista em terapia de família ou casal e passou a enfatizar o processo psicoterapêutico. Então, num primeiro momento, os profissionais agiam para eliminar o sintoma de fora do sistema. Pegava uma pinça e eliminava o sintoma, a partir do seu padrão de crenças. Num segundo momento, eles passam a interagir com o sistema. Quando o profissional passa a considerar o processo psicoterapêutico, é sinal que ele já compreende o quanto ele faz parte do sistema terapêutico. É sinal que ele compreende que as sugestões que ele faz para o casal, as alternativas que ele propõe, não são alternativas inocentes. E, pessoal, estão longe de ser a solução. Para nós que trabalhamos com casais, é fundamental compreender essa diferença de posição em relação ao nosso cliente. Antes, nos considerávamos fora do sistema e aptos a fazer intervenções cirúrgicas. Agora, nos compreendemos participantes da evolução do processo psicoterapêutico. Enquanto a gente é participante ativo da evolução do processo, significa que a gente precisa estar muito atento a o que vamos oferecer enquanto diálogo com os nossos clientes. Voltando para o nosso exemplo, quando a gente fala que a solução de um problema conjugal está relacionada à forma como aquele casal estava organizado,
o profissional não vai tentar reorganizar o casal, mas ele vai compreender como ele próprio, casal, se compreende naquela organização. Aí o profissional deixa de atuar fora do sistema e passa a atuar dentro do sistema, construindo um sistema terapêutico, por compreender que qualquer que seja a sua ideia, ela diz respeito ao seu padrão de crenças e à sua história pessoal. Nesse novo cenário, a compreensão do profissional sobre o casal perde ênfase em favor do quê? Da compreensão que o próprio casal tem de si mesmo. Então, nós voltamos à nossa pergunta, né, do vídeo. Você ainda é especialista em atender casais? Então, o que que nós vimos? Vimos que a solução de um problema conjugal está relacionada à forma como o casal está organizado. Esta era a primeira visão dos teóricos sistêmicos. A partir dessa visão, identificando a organização do casal e o sintoma que o casal apresentava, o profissional tentava mudar a organização conjugal com o objetivo de eliminar o sintoma. Então, essa mudança na organização conjugal é uma alternativa autorreferente que o profissional propunha ao casal. E aí, a gente finalizou o nosso vídeo mostrando que, a partir do salto paradigmático, os profissionais passaram a se perguntar: de tudo que eu ofereço, de todas as alternativas, de tudo que eu falo aqui no processo psicoterapêutico, o que o casal se permite selecionar? Então, o profissional passa a se compreender como participante do sistema terapêutico. Fica para vocês esse pequeno recorte que a gente conseguiu tirar da evolução da teoria geral dos sistemas, e muitos profissionais atualmente trabalham de forma interventiva. Não tem problema nenhum, só que ele precisa saber que ele está fazendo uma intervenção autorreferente, relacionada ao seu sistema de crenças. Eu ouço essas intervenções frequentemente na nossa clínica escola. O aluno sugere alternativas para os problemas que os casais apresentam. Enquanto profissionais mais amadurecidos, a nossa função não é essa, mas ajudar o casal a fazer reflexão sobre o seu contexto. Bom, eu gostaria de escutar as suas dúvidas em relação a esse tema, em relação a outros temas. Deixa para a gente aí por escrito no YouTube, porque escutando as suas dúvidas, a gente pode tentar transformar a dúvida que você tiver num recurso teórico clínico.